colocar para gravar. Pronto. Agora sim, senhores. Agora eu posso começar novamente. Senhores, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Boixá, sou professora de Penal, Processo Penal e orientadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unidade de Niterói. Tudo bom com vocês? Vocês sabem que no NPJ vocês precisam fazer uma aquisição de conhecimentos baseada em carga horária, e eu estou aqui para ajudar vocês nos dois sentidos. Porque, para quem não sabe, isso aqui a gente chama de jornada de aprendizagem, mas é uma trilha obrigatória para você no NP3, por isso que eu vejo muito aluno meu aí sentadinho, né? Provavelmente no celular, no fone de ouvido. E, além disso, senhores, na bondade que nos compete como universidade, está valendo como hora ACC para alguns de vocês, né? Além de valer para o NPJ, está valendo como hora ACC. Então, vamos aprender um pouquinho com a professora? Professora, todo mundo aqui sabe o que é apelação. Eu sei que a maioria deve saber mais ou menos o que é apelação. Mas será que alguns de vocês conhecem algumas peculiaridades da prática profissional da apelação criminal? É isso que eu vou apresentar para vocês hoje, senhores. Quem é meu aluno sabe, eu tenho um viés muito prático com vocês quando eu dou aula de MPJ. Para quem é meu aluno no processo penal, sabe que eu tenho um viés também de informativo, de dar muita informação prática, mas é lógico, quando a gente apresenta o recurso pela primeira vez em sala de aula, a gente não tem tempo hábil para tratar com vocês de certas peculiaridades. E, principalmente, lembrar a vocês que a função de vocês a partir do momento que vocês saem da faculdade é profissionalizante, é para advogado. Professora, eu falo isso o tempo todo, né? Professora, eu não quero ser advogada. A senhora não é advogada? Senhores, eu não sou advogada. Eu sou professora, além de professora, eu sou servidora do Estado, sou servidora do Tribunal de Justiça, e, por isso, eu sou impedida de advogar. Professora, então como é que a senhora dá aula de prática? Eu dou aula de prática, senhores, porque eu estou do outro lado do balcão. Eu sou aquela servidora que, em regra, vai corrigir o que vocês, futuros advogados, vão estar fazendo. Não porque eu sei mais, mas eu estou aqui amando, né, servindo ao Poder Judiciário no sentido de que o que ele quer que seja feito é um pouco, talvez, em regra, diferente do que o advogado aprende na teoria. Então, vamos tentar olhar um olhar mais prático para a apelação hoje, com a professora? Vamos perder esses 40, 45 minutos que vocês acham que é tirar do dia de vocês para tentar evitar um erro crasso? Meus alunos de NPJ sabem disso, eu chego sempre com uma história nova dentro da sala para mostrar para vocês que, gente, vocês vão aprender a advogar. É aqui no NPJ, é na aula de prática, mas principalmente é na vivência. Então, o aluno que não está fazendo estágio, o aluno que não tem a oportunidade de estar agora no escritório de advocacia, ele sai da faculdade ainda um pouco desorientado no sentido do que fazer, de como seguir. E é esse momento desorientado que eu estou aqui para tentar amenizar com vocês. Vamos tentar? Professora, mas a apelação todo mundo sabe. Faz uma sentença e apelação. Tem certeza, senhores? Não é assim tão simples, senhores. Sabe por quê? Primeira coisa que eu preciso lembrar aos senhores quando você lembra de criminal, você pensa sempre em rito ordinário. E aluno meu tem que lembrar que não existe só rito ordinário. Professora, introduz que eu não sei nem o que é rito ordinário. Senhores, além da vala comum, além da vara criminal, os senhores têm outras predisposições para tratar com a apelação criminal. Seriam elas, por exemplo, o Juizado Especial Criminal e, principalmente, Tribunal do Júri. Professora, em todos eles, a sentença cabe apelação? Eu preciso lembrar os senhores, primeira coisa que eu preciso gritar aos senhores. Juizado Especial Criminal é a apelação que cabe contra a sentença. Muita gente erra na OAB, erra na prática. Por quê? Porque no Juizado Especial Cível não é apelação. O nome do recurso no Juizado Especial Cível, em face de sentença, é recurso inominado. Professora, mas no GCRIM é a mesma lei 9.099/95, sim, senhores. Mas os senhores sabem que aplica-se subsidiariamente a norma do Juizado Especial Cível ao Juizado Especial Criminal naquilo que não houver disposição, aquilo que expressamente não estiver regulamentado. E aplica-se subsidiariamente o CPC ao Juizado Especial Cível naquilo que for compatível e aplica-se subsidiariamente o CPP, o Código de Processo Penal, ao Juizado Especial Criminal. Só que eu preciso lembrar aos senhores que está determinado expressamente na Lei 9.099 a previsão de que contra a sentença no Juizado Especial Criminal o recurso cabível à apelação. Então, o pessoal que vem com a prática do Juizado Especial Cível comete sempre a gafe
que na prática, senhores, é uma gafe. Na prova da OAB é zerar a peça. A gafe de colocar recurso nominado no Juizado Especial Criminal. Não, senhores. Juizado Especial Criminal continua sendo apelação. Professora, tudo bem. Primeira anotação, guarda para a vida. Segunda, cuidado, senhores. Cuidado, porque a maior questão da apelação hoje é que se vocês abrem o CPP, e eu vou abrir isso com vocês, a gente precisa lembrar que no CPP disse que recurso subsidiário é apelação. Professora, como assim? Em face das decisões que não vierem ser possível a interposição de recurso de distrito, o Código vem dizer que cabe apelação. Cuidado, senhores. Independente de quando não couber recurso de distrito, vier a caber a apelação, não quer dizer que os senhores podem interpor apelação contra qualquer despacho ou decisão. A gente vai ver com mais calma. E eu preciso lembrar os senhores, não existe, contra a decisão interlocutória comum em processo penal, agravo de instrumento. Existe agravo de instrumento contra a decisão que não admite recurso especial ou extraordinário, tanto no processo civil quanto no processo penal. Só que aqui, senhores, não existe agravo de instrumento contra despacho ou decisões interlocutórias proferidas durante o processo penal comum. E aí eu preciso lembrar os senhores, cuidado, tá, senhores? Também não cabe recurso em face de despacho. Despacho, o meu aluno de processo penal, ele sabe, despacho é o ato ordinatório de impulso oficial, é a manifestação judicial, seja proferida por decisão, por despacho dado por juiz, ou por ato ordinatório, proferido, né, pela própria serventia judicial, são atos de impulso oficial. Em face de despacho, não cabe nem embargo de declaração. Não cabe recurso. Recurso é nada mais, nada menos, senhores. Aí eu parto da premissa que eu não entrei na aula dando conceito de recurso, que eu parto da premissa que os senhores já têm essa base curricular de recurso. Mas eu preciso só lembrar os senhores que recurso, senhores, é um instrumento processual de impugnação de uma decisão judicial e que, em virtude de uma base constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição, os senhores têm direito a que essa decisão seja revista. E quando a gente fala decisão, a gente fala decisão em lato sensu. E quando a gente fala decisão em lato sensu, a gente está se referindo a sentenças e decisões interlocutórias. Despacho não cabe recurso. Professora, na prática, despachou, não concordo? Pedido de reconsideração. Não reconsiderou, o que eu posso fazer? Tecnicamente, nada. A não ser que os senhores digam para mim que esse despacho tem cunho decisório, tem força de decisão. Professora, como é que eu sei? Senhores, vamos lembrar do rito de processo penal? Rito comum. Os senhores são citados. Professora, eu não sou real, só vai ser um dia, não tenha dúvida, brincadeira. O senhor é citado. Após ser citado, o senhor apresenta a defesa, manifestação postulatória de apresentação de defesa. Apresentou a defesa, nasce a obrigação do juízo de impulsionar de ofício o processo. Por quê? Porque o procedimento que tem que ser adotado de acordo com o crime determina que, após a defesa, seja promovida a análise conforme o caso, estou falando de rito comum, a análise da possibilidade de sentença absolutória sumaríssima. Se não for caso de absolução sumária, impulso oficial. O senhor não tem que pedir absolução sumária. O senhor não tem que pedir por audiência de julgamento. O senhor não tem que pedir, não, senhor, isso é rito. Tem que haver um impulso oficial do juiz. E aí o senhor não precisa pedir, marque a audiência, excelentíssimo. Não, ele tem que marcar. Ok? Ele tem que marcar. E aí, qual a diferença, senhores? Marcado a audiência de julgamento, vocês podem não querer audiência. Eu tive agora um estudo concreto com alunos, onde eles uma parcela de alunos entendeu que era possível não se realizar audiência de julgamento no processo penal. Senhores, não confunde. O maior problema dos senhores, na prática e na academia, é confundir processo civil com processo penal. Não, senhores. Não cabe esse tipo de confusão. Sabe por quê? Porque processo civil, senhores, a audiência de julgamento só ocorre, só se faz necessária quando houver prova oral. Se existe depoimento pessoal ou testemunhal, ok, audiência de julgamento. Se não existe, é lógico que ela é disponível. Ela não é necessária. No processo penal, senhores, a primeira manifestação e última do réu, pessoalmente, direcionado ao juízo, é o interrogatório. É a única oportunidade que o réu tem de se dirigir sem a presença, no caso, sem a interposição do advogado. É a hora que o réu fala com o juiz. É a hora que ele exerce o direito de autodefesa.
Então, senhores, por mais que não exista prova testemunhal a ser colhida no processo penal, a audiência de instrução de julgamento tem que ocorrer para que o réu tenha o direito de permanecer em silêncio ou de falar. Tudo bem? Então, senhores, esses impulsos oficiais no processo não exigem manifestação da parte a requerer. Exige impulso oficial. E não adianta querer recorrer à decisão que marca a audiência de instrução de julgamento. Diferente, senhores. Se os senhores falarem para mim que os senhores pediram a resignação dessa audiência de instrução de julgamento em virtude de motivos válidos e o juiz ainda indefere. E aí, senhores, ouve o que eu estou falando. O senhor pediu alguma coisa, o advogado pediu alguma coisa e foi dito não. Se ele disse não, senhores, ele está indeferindo algum pleito posto. E aí, senhores, a gente pode falar em decisão. E aí, senhores, a gente pode falar em recurso. Tudo bem? Voltando. Outra coisa que eu preciso gritar. Eu queria muito poder gritar, mas eu não estou no ambiente que eu possa gritar. Se eu tivesse sala de aula, meus alunos sabem disso, eu estaria gritando, batendo palma. Qual é a questão, senhores? Não confundam prazos processuais cíveis com penais. Não há dia útil em processo penal. Professora, está cortando. Professora, qual é o prazo da apelação? O prazo é duplo, Está eu vou cortando o explicar para áudio, vocês. não dá para Como assim, escutar. senhores? Bem-vindo ao processo penal e ao a ampla defesa contraditória. Para quem não sabe, a apelação em processo penal, assim como o recurso distrito, ela tem uma dupla interposição. Pode falar. Não, professora, eu não sei se está para todo mundo, mas para mim está picotando o áudio da senhora. Para mim também tá. Oi, querida, fala, repete. É que está cortando o áudio da senhora. Claro. Vamos lá, de repente ela levantou a mão sem querer. E aí, senhores, vamos lá. Queria lembrar os senhores, os recursos em processo penal, tanto o recurso de distrito quanto a apelação, a gente fala que ela tem uma interposição dupla. Por quê, professor? Se vocês forem lá no 593, ele vai dizer para você. Cabe apelação quando? E aí ele vai dizer uma série, vamos para o código, porque ninguém é melhor amigo de vocês é o código. Eu fico extremamente chateado quando eu vejo que meus alunos vão para a sala de aula sem código, senhores, porque melhor amigo de vocês em processo é o código. E aí ele vai dizer, senhores, cabe apelação da sentença definitiva que condena ou absolve proferida por juiz singular. Juiz singular, senhores, é todo julgamento que não é feito por colegiado. Quando é que é o julgamento por colegiado? Segunda instância e instâncias especiais. Tudo bem? De novo, cabe apelação definitiva ou com forças definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Professora, não está dando para lhe ouvir. Oi, Mariel, desculpa. Professora, tá mudo. Tá mudo não, meu amor. Vocês não estão me ouvindo? Não, professora, está cortando muito. Está picotando. Vamos lá. Estou há 28 minutos falando. Vocês só não conseguiram me ouvir agora, vocês não estão me ouvindo desde o começo. Alguém pode escrever para mim? Isso mesmo, eu estou falando há 28 minutos, ninguém me ouve, que tristeza. Não, professora. É porque tá É só picotando em momentos, alguns professora. momentos. Ah, tá vendo uma falha? Você acha que é uma falha tipo de internet? Vou entrar no celular então. A internet do Tribunal de Justiça não está funcionando, nenhuma outra de vista está funcionando. Estou brincando. Vou entrar no Teams aqui e vou ver se melhora. Agora melhorou, gente? Melhorou. Sim. Pronto, senhores. Me confere. Está melhor mesmo? Sim. Obrigada, Mariel. Vamos lá, senhores. Então, deixa eu só... Pronto. Para não ficar muito alto. Tá bom. Vamos lá, senhores. Para quem não sabe, a apelação é uma interposição dupla. Por quê? Porque primeiro ela vai dizer para vocês, cabe recurso de apelação no prazo de 5 dias. Professora, como assim? 5 dias. E não são dias úteis, por favor. Não cometa essa gafe, né, de entenderem que em processo penal existe dias úteis para a interposição de recursos. Prazos processuais em processo penal
dias corridos. Essa questão de dias úteis, senhores, vocês precisam entender que foi uma modificação do Código de Processo Civil de 2015, visando realmente dar uma maior amplitude à garantia de vocês, patronos, em ter acesso a manifestações nos autos e conseguirem, assim, agirem. Mas em processo penal, vocês precisam lembrar que o processo penal ele vem não só para garantir o agir dos senhores como advogados, mas principalmente para a garantia da liberdade e dos limites do Estado contra você, cidadão. E aí você virar para o seu cliente e falar, ó, são 5 dias úteis, você fica preso aí enquanto estou apelando? Vocês lembram, a gente não está buscando uma celeridade por uma jurisdição a fim de questão monetária, com todo respeito aos processualistas civis. A gente está buscando uma celeridade por uma questão de libertate. É uma questão de garantia de liberdade do réu. Então, vem para a professora com carinho, lembra que penal é amor porque você está buscando a liberdade da pessoa. Então, por favor, não se permitam entender em algum momento que aqui cabe dia útil. Ok? E aí, senhores, cabe apelação contra a sentença, cabe apelação contra decisões de cunho definitivo por juiz singular, que não caibam recursos, e cabe apelação contra as decisões do tribunal de júri, tribunal do júri. E aí, para quem não sabe, aqui é a parte mais legal da apelação. Por quê? A gente chama de apelações condicionadas. Lembrando, senhores, a apelação cabe no GCRIM, aí a apelação cabe no Juizado Especial Criminal, na vara criminal, seja rito sumário ou ordinário, e cabe apelações em decisões proferidas na fase do tribunal do júri. Professora, mas por que a apelação é condicionada? Ela é condicionada, senhores, porque não cabe apelação em qualquer momento no júri. Por quê? Senhores, quem condena o senhor nos júris? É o juiz singular? É o juiz togado que diz se os senhores são culpados ou inocentes? Não, senhores. Não é o juiz togado singular que vai deferir a pretensão punitiva do Estado contra os senhores. Não é o juiz togado que vai dizer se os senhores são culpados ou inocentes. É o conselho de sentença. E quem é o conselho de sentença, senhores? O conselho de sentença, senhores, são os jurados, são os seus pares. São aqueles cidadãos que vão formar o conselho de sentença dos jurados. Aqueles cidadãos que, de acordo com uma prerrogativa constitucional, se entende como garantia fundamental dos senhores, nos crimes dolosos contra a vida, vocês serem julgados pelos seus pares, por membros da sociedade, e não simplesmente por um judiciário. E aí, senhores, como os senhores devem saber, se não sabem, vão saber agora, existe um preceito constitucional que diz que aquilo que é julgado, aquilo que é determinado pelo júri, é soberano. A soberania dos vereditos dos jurados. O Tribunal do Júri se regula por uma série de princípios. Entre eles, temos a soberania dos vereditos dos jurados. E aqui entra uma questão limitativa do exercício da jurisdição por parte do Tribunal de Justiça. Qual, professora? Simples. O Tribunal de Justiça pode reformar uma decisão dos jurados a fim de substituir essa decisão? Vou perguntar de novo em outros termos. Se os jurados absolvem, o tribunal pode condenar? Se os jurados condenam, o tribunal pode absolver? Senhores, isso aqui é o que a gente chama de apelações condicionadas. Nos termos do 593, inciso 3, alíneas A, B e C, as apelações possíveis nos casos de sentença de competência do tribunal do júri, elas não podem ser modificadas de forma a burlar a soberania dos vereditos. Professora, como assim burlar? Senhores, acompanhe a professora no 593, ela vai dizer para você, cabe apelações das decisões do tribunal do júri e fundadas nos seguintes motivos. Fundadas. Você só pode apelar sobre tais fundamentos. A linha A, nulidade posterior à pronúncia. Para quem não lembra, para quem não sabe, o procedimento do tribunal do júri, ele é dividido na primeira fase e na segunda fase. Na primeira fase, senhores, ele segue o rito ordinário. Denúncia, citação, defesa, audiência, interrogatório, alegações finais e aí, se ele fosse igualzinho ordinário, nesse momento a gente teria sentença, ou absolutória ou condenatória. Só que como a gente está falando de júri, a gente está falando que não compete ao juiz togado, monocrático, singular, condenar ninguém,
A gente vem lembrar que, nesse momento da audiência, instrução e julgamento, se apresentar alegações finais pela acusação, depois pela defesa, ao juiz togado, não compete sentenciar o réu, a não ser que seja uma sentença absolutória sumária, a não ser que seja uma absolução sumária. Não sendo o caso de absolução sumária, senhores, cabe a esse juiz togado apenas pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o réu. Professora, como é que é? Alegações finais, o processo não acaba? Não, senhores. Apresentar as alegações finais ou memoriais ao juiz togado de competência do tribunal do júri, cabe tão somente dizer: estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, de forma a autorizar a remessa desse processo ao tribunal do júri, quando então, no tribunal do júri, os nossos pares, o conselho de sentença, o plenário, os jurados, irão decidir se o réu é inocente ou culpado. Então, senhores, não cabe apelação quando o juiz decide pela pronúncia. Pronunciado o réu, finaliza-se a primeira fase do tribunal do júri e remete-se o processo para julgamento plenário. E aqui, senhores, por isso, a gente vai te dizer, só cabe apelação se houver uma nulidade após a pronúncia. Professora, por quê? Porque antes da pronúncia, senhores, cabe recurso em sentido estrito. Se vocês tiverem alguma nulidade que vocês tenham que aduzir, quando houver a pronúncia, vocês vão ver lá atrás no 581 do CPP, que em face da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Então, senhores, os senhores precluíram o direito de vocês de recorrer, se até ali, lembrando, nulidades relativas, vocês perderem o direito de recorrer, preclusa, transitou em julgado a decisão de pronúncia, os senhores não vão poder deixar para alegar essa nulidade lá na frente na apelação. O nome disso é preclusão. Então, senhores, acompanhe a professora. Pronunciou o réu? Pronunciou, professora. Então, tá ótimo. Os senhores têm prazo para recurso. Olha para o processo. Não tem nenhuma nulidade? Não tem nada a alegar? Senhores, preclusão vai alcançar o processo penal quando a preclusão for relativa. Então, cuidado. Tudo bem? Professora, mas, então, das decisões do juiz togado, aquele que vai dizer se é caso de ir para plenário ou não, se é caso de ter a segunda fase do júri, então, não, em momento algum, cabe apelação, porque ele não sentencia? Não, senhores, lógico que cabe. Eu acabei de dizer para vocês que esse juiz pode pronunciar, em face de pronúncia, cabe recurso de distrito, ele pode desclassificar, ele pode reconhecer que a competência não é dele, e reconhecendo que a competência não é do tribunal do júri, é de uma vara criminal comum, é de um juizado especial criminal, ele tem que declinar para o juiz competente. Professor, um exemplo, por exemplo, de processo que cai no júri e, de repente, percebe-se que não é do júri. Latrocínio. Roubar e matar é do júri. Matar para roubar é da vara criminal. Professor, não entendi. Senhores, latrocínio consiste o roubo qualificado com resultado morte. O dolo da pessoa é roubar. Subtrair para si ou para outra mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. É roubar. Ao roubar, a pessoa instrumentaliza o roubo através do homicídio. Seja, estou roubando para matar ou estou roubando e seguindo matando para garantir o sucesso do meu roubo. Isso é latrocínio. Várias oportunidades ocorrem de você denunciar uma pessoa achando que ela roubou e matou, como se os dolos fossem autônomos. Um exemplo que a professora vivenciou é um vizinho veio uma discussão com o vizinho para tirar a vida desse vizinho. Após matar, ele se beneficiou da pessoa estar morta para subtrair bens da casa dessa pessoa. A pessoa estava morta. Qual foi o dolo? Matar. Matou por causa de discussão de terreno. Ele não matou para roubar. E ele não roubou para poder matar. Ele simplesmente matou. E, na oportunidade, verificou a possibilidade de estar subtraindo bens da residência, que guarneciam a residência daquele vizinho que estava morto, estendido no chão. Tudo bem? Esse crime é de competência do júri. Crime doloso contra a vida. Dolo, matar. Só que ele tem um crime conexo,
Roubo. Por quê? Concurso de crimes. A pessoa vai responder pela pena do homicídio mais a pena do roubo. Só que por diversas vezes, senhores, essa interpretação gera dúvida. E aí vai para o júri. E nesse momento o juiz percebe, olha, gente, ele não matou e roubou. Ele roubou para matar. Ou então, ele matou para roubar. E aí, senhores, o processo não é do júri, é de vara criminal, rito ordinário, latrocínio. Nesse momento, senhores, o juiz togado não pode absolver. Ele tem que reconhecer a ocorrência de outro crime. Crime esse que não é doloso contra a vida e, por consequência, não é. Então, ele declina para o juiz comum. Ok. Mas existe uma possibilidade, duas possibilidades de apelação nessa primeira fase do júri. Primeiro, absolvição sumária. Os senhores sabem que, apresentada a defesa na primeira fase do júri, o juiz não pode fazer uma análise como 397 CPP pede no rito ordinário. Vamos dar uma olhadinha para ver se é caso de excludente de ilicitude, culpabilidade, ausência de fato típico, para poder verificar se é caso realmente de um processo penal seguir. Ele não pode, né, no júri, fazer isso. Por que ele não pode? Porque no júri, senhores, na dúvida, infelizmente, você tem que levar para o júri julgar. Porque é uma competência constitucional. Então, se há dúvida se existe uma legítima defesa, se existe dúvida se existe um estado de necessidade, se existe dúvida da presença de uma excludente de culpabilidade, na dúvida, quem tem que analisar esse fato são os jurados. É competência constitucional. Sob pena desse juiz usurpar a competência dos jurados. Enquanto na dúvida você absolve, aqui a gente brinca, na dúvida você deixa o processo seguir para quem tem competência absolver ou não. Só que existem casos que, comprovada a excludente de ilicitude, comprovada a ausência de fato, comprovado que aquele réu não é autor do fato, não é dúvida, senhor. Comprovada, autoriza o CPP que o juiz absolva sumariamente esse réu. E é aqui, sim, senhores, absolvido sumariamente, cabe apelação. E não é uma apelação condicionada. Apelação, o 593, inciso 1. Tudo bem? Inciso 1º, perdão. Inciso 1º. Além disso, senhores, quando a gente pronuncia alegando que existe indício suficiente da materialidade de que aquele réu tenha praticado aquele crime. Prova da materialidade. O crime tem que estar provado. Vai para os jurados. Tudo bem? Mas se não tiver provado o crime, se não tiver indício suficiente de autoria e nem prova de que o crime ocorreu, e não tiver prova suficiente de que o crime ocorreu, o juiz pode, esse juiz singular, que ainda está na primeira fase do tribunal do júri, ele pode falar, senhores, não é caso de pronúncia. Do júri. É caso de impronunciar. Se é caso de impronunciar, professora, recurso de distrito, é decisão? Não, senhores. Aqui temos o exemplo de claro da decisão com força definitiva. Professora, por quê? Porque ela põe fim ao processo. Na hora que o juiz fala, não há prova suficiente da autoria e nem prova da existência do fato, eu não vou autorizar o julgamento pelo plenário. Eu não vou levar esse processo para plenário para que os jurados possam, então, apreciar a eventual culpabilidade do réu. Se isso não vai acontecer, senhores, ele vai impronunciar. Se ele vai impronunciar, cabe sentença. Professora, cabe sentença? Cabe sentença. Cabe apelação? Cabe apelação. E não, a impronúncia não é sentença. Não, professora. Senhores, a doutrina vai explicar para vocês. Ela não é sentença, porque ela não faz coisa de julgada material. A impronúncia não impede a nova abertura de processo penal contra aquela pessoa, desde que provado agora, preenchido requisitos anteriormente não preenchidos. Só que o nosso Código de Processo Penal de 2008, em virtude da controvérsia que existia, tinha gente que interpunha apelação, tinha gente que interpunha recurso extraordinário, era uma confusão jurisprudencial, tem gente que aceitava os dois pelo princípio da fungibilidade, era literalmente uma zona. Nosso Código de 2008 decidiu bater o martelo e falar: em face da sentença de pronúncia, cabe apelação. Professor, então, em pronúncia é sentença. Senhores, com todo respeito a quem entende de forma diversa, em pronúncia não é sentença. Não é porque o Código diz que é uma sentença, ele passou a ter natureza jurídica de sentença. O que o Código fez foi, de forma técnica, querer dizer: não importa o que você entenda
que pronúncia seja, sentença ou decisão interlocutória mista terminativa. Não importa. Não importa que o recurso cabível é sentença. É apelação. Então, resguardado as devidas vênias, que o artigo 411 dá a pronúncia, 411 CPP vai dizer: cabe, em face da sentença de pronúncia, apelação. Com todas as minhas vênias a essa afirmação, o que eu preciso que vocês entendam, que eu acabei de apresentar para vocês, mais uma oportunidade que a apelação é interposta, é caso de apelação, e a gente não está falando de sentença condenatória ou absolutória. E a gente não está falando só de júri. Então, senhores, sentenças condenatórias, absolutórias, seja em juizado especial criminal, seja em vara comum, seja no júri, recurso cabível à apelação. Só cabe apelação em face de sentença? Apesar da controvérsia, não, senhores. Cabe apelação em face de decisão interlocutória mistas definitivas. Aquelas com força definitiva que põem fim ao processo. O exemplo que eu apresento para vocês é em pronúncia. Artigo 411 CPP. Respirou? Respirei. Professora, mas isso ela está falando porque cabe apelação após a pronúncia. Isso. Acabei de mostrar para você 2 casos que cabe apelação antes. Absolução sumária e em pronúncia. Só que, senhores, após a pronúncia no tribunal de júri, cabe apelação? Cabe do quê? Das sentenças proferidas no plenário. Aquelas sentenças que vão aplicar pena, o juiz tocado aplica a pena ao seu cliente, depois que o jurado diz que seu cliente é culpado. Depois que o jurado disser, ele é culpado, o jurado diz, o conselho de sentença afirmou pela culpabilidade? Afirmou. Então, ao juiz togado compete só aplicar a pena e não fazer juízo de valor sobre a culpabilidade, porque quem decidiu foi o conselho de sentença. E dessa sentença que o juiz togado vai dizer, olha, os jurados falaram que ele é culpado, razão pela qual eu passo a aplicar a pena nos termos do artigo 58 do Código Penal. Ok, juiz, aplica a pena. E aqui, senhores, que nascem as apelações condicionadas nos termos do 593, inciso 3. Aqui nasce, senhores, a apelação dizendo que das decisões do júri caberá apelação quando 1. Ocorrer nulidade após a pronúncia. 2. For a sentença do juiz presidente, aquela que aplica a lei, contrária à lei, ou à expressa determinação de lei, ou às decisões dos jurados, mas se os jurados dizem que ele é culpado, imagina se o júri diz que ele é culpado, mas não incide qualificadora, e o juiz vai lá e incide qualificadora. Ok? Na hora que ele sentencia uma pena, essa sentença é contrária à disposição de lei ou à decisão dos jurados, cabe apelação. E 3, quando houver erro ou injustiça na aplicação da pena. De novo, o togado errou. Vocês ouviram em algum momento falando que o júri errou? Até aqui, nos 3 casos, cabe apelação em virtude de erro do juiz togado. Aquele, praticamente, após a decisão do júri, fixa a pena. Por quê, senhores? Princípio da soberania dos vereditos. A soberania de vereditos se impõe ao exercício da jurisdição de segunda instância, ao recurso de apelação, e o seu direito de ver revisada aquela decisão. Professora, os jurados não erram? Erram. E aí o juiz, a justiça não pode rever isso? Pode. Uma única vez. A linha D, inciso 3 do 593, a linha D. Caberá recurso de apelação quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui, senhores, é a questão. A segunda instância, a instância especial, o Supremo Tribunal Federal, pode, então, verificar que a decisão dos jurados foi contrária, completamente contrária à prova dos autos, e absolver um réu eventualmente condenado pelo conselho de sentença? Ou, ao contrário, ele pode condenar um réu absolvido pelo conselho. Senhores, não pode. Princípio constitucional, a soberania dos vereditos. Nem o Supremo pode condenar um réu absolvido pelos jurados, nem pode absolver um réu condenado. Nem outro. Tudo bem? Por quê? Porque, senhores, é um preceito constitucional, é uma competência constitucional de que você seja julgada pelos seus pares. E mais do que competência constitucional, é de natureza fundamental, é um direito seu, uma garantia fundamental sua. O professor tem severas críticas ao Tribunal de Júri, mas não me dá tempo de fazer isso agora, tá? E aqui, senhores, o que o Tribunal de Justiça pode fazer? O que o STJ pode fazer? O que o Supremo Tribunal pode fazer? O Supremo Tribunal pode reconhecer que a sentença foi manifestamente contra a prova dos autos
e anular a sentença e mandar realizar um novo conselho de sentença, um novo julgamento. Ok? Forma de resguardar a competência constitucional, só cabe a ele, júri, condenar ou absolver alguém. Tudo bem? E aí os tribunais superiores, reconhecendo, acolhendo, julgando procedente a apelação interposta pela defesa, vai anular aquela sentença e vai mandar fazer um novo júri. Qual é a minha segunda maior crítica ao tribunal do júri? É que se novamente a sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, a lei não autoriza você a interpor nova apelação sobre o mesmo fundamento. O professor está brincando? Não, não estou brincando. Você não tem direito a interpor nova apelação sobre o mesmo fundamento do 593, inciso 3, a linha D de dado. Não pode, sim. Ok? E não pode a instância superior, seja ela de segunda instância ou especial, julgar, se sobrepor, se substituir a decisão do conselho de sentença. Tudo bem? Então, senhores, vamos lá. Apelação contra a sentença, seja no juizado especial criminal ou na vara criminal, ou no tribunal do júri, lembrando que o nome do tribunal do júri ela é condicionada, ela se condiciona às possibilidades de interposição e às causas de pedir, ok? E ainda cabe apelação, senhores, em fase de absolvição sumaríssima, mesmo aquelas proferidas, né, senhores, de forma antecipada, nos termos do 397 do CPP. E ainda cabe apelação das decisões de impronúncia. Ok? Estão me ouvindo, não estão? Mariel, me dá esse retorno. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Obrigada, querida. A professora fala, mal respira. Aí, se vocês não ouvem, eu vou ficar arrasada. E aí, senhores, o que eu queria lembrar os senhores? O prazo dúplice da apelação traz uma questão muito peculiar no processo penal. O processo penal, senhores, ele é regulado pela ampla defesa contraditório. Professora, todos são, mas nenhum como processo penal. Porque quando você exige ampla defesa contraditória em processo penal, está exigindo a regular observância do procedimento sob pena de violação do direito de ir e vir de alguém. Não é violação de direito de pagar ou não pagar, não é violação de ruptura de contrato, não, é o direito de ir e vir de alguém. Então, senhores, aqui nasce uma peculiaridade muito legal do processo penal. Por quê? Vai dizer para vocês, interposto o recurso de apelação, é assim, interposto o recurso de apelação, ao ser recebido, o juiz dará vista à defesa para apresentações de razões recursais. Como assim, professor? Você primeiro interpõe o recurso, depois que ele é recebido, você recebe o advogado vista para apresentar as fundamentações, as razões daquele recurso. E aí eu quero lembrar aos senhores que são duas peças processuais. Professora, mas eu não posso interpor tudo no mesmo dia? Pode. Em 8 dias? Não. Se você quiser interpor recurso de apelação, a primeira peça, e as razões concomitantes, você tem que interpor no prazo de 5 dias. Ok? Mas se você querendo, você pode interpor recurso de apelação para 5 dias, você vai ganhar mais 3 dias para apresentar essas razões recursais. O que eu preciso lembrar aos senhores? No processo penal, senhores, quando o réu é sentenciado, ele é intimado pessoalmente para a ciência da sentença, ele tendo advogado ou não. O que tem, professor? E aí, senhores, a ampla defesa do contraditório permite a manifestação postulatória do réu em algumas situações do processo penal. Para quem não sabe, o processo penal autoriza a impetração de habeas corpus pelo réu sem advogado. O réu pode impetrar habeas corpus em favor próprio sem advogado. E, senhores, a outra manifestação postulatória autorizada sem a assistência de um advogado ou de uma defesa técnica especializada é de recurso. O professor, não estou entendendo. Senhores, seu cliente vai estar preso, ele vai ser esse nó lá no presídio. Ao ser intimado, senhores, ele vai receber a seguinte pergunta. Tomou ciência da sentença? Tomei. Segunda pergunta. O senhor tem interesse de recorrer? Ou vai deixar a cargo da sua defesa? Essa é a pergunta que o oficial de justiça faz ao réu. Previsão expressa. Ele tem que manifestar interesse de recorrer, ou dizer que não tem interesse de recorrer, ou então que vai deixar a cargo do seu advogado, do seu defensor público.
Professora, o que que tem? Ele vai dizer que não tem direito de recorrer. A defesa técnica pode recorrer? Pode. Mesmo o réu dizendo que não. Tá. Ele disser que quer recorrer. O que que isso surte de efeito para você, advogado? Senhores, ele dizendo que quer recorrer, o juiz vai receber o recurso interposto pelo réu e vai dar vista para você, advogado, para apresentar a fundamentação. Mas se eu achar que ele não tem que recorrer? Isso, senhores, como advogado, é uma relação privada entre os senhores. Quem paga você, quem contratou você quer recorrer. O que que você vai fazer? Mas se não tiver fundamento, senhores, recorra. Sempre sobrepõe à vontade do réu. Primeiro, porque é o direito dele de dupla graduação de ampla defesa contraditória. Segundo, ele é teu cliente. Ele supostamente está pagando você para recorrer. Se você não quiser recorrer, duas ocorrências. Opa, duas consequências. Primeiro, ele vai destituir você como advogado e vai contratar outro. Segundo, ele pode alegar abandono, senhores. Para quem não sabe, abandono em processo penal é crime e violação disciplinar da ordem. Então, senhores, quando o advogado entra no processo dizendo não vou recorrer, apesar do réu dizer que vai recorrer, a gente nomeia defensor público ou intima o réu para apresentar outro advogado e oficia a OAB por, né, abandono do feito. Então, senhores, tecnicamente, vai sempre se sobrepor a manifestação daquele que seja pró-recurso. Se o advogado quer recorrer, o réu não, o advogado recorre. Se o réu não quer recorrer, se o réu quer recorrer, o advogado não, tem que recorrer, porque o réu falou que quer recorrer. A gente brinca, vai sempre se sobrepor a manifestação daquele que quer recorrer. Ok? Tudo bem? E aí, senhores, o que eu trouxe para vocês? Porque eu falo demais, né? O que eu trouxe para vocês? É a simples manifestação expressa de como é que se recorre. Professora, como assim? É um exemplo, senhor, de uma peça processual da aula de prática criminal, para quem não teve aula de prática criminal, é o caso concreto exposto na prática criminal. Prática criminal é a prática 3 da Estácio. E eu mostro para vocês aqui como é que se fala em duas peças. São duas peças. A primeira peça, senhores, os senhores vão dirigir ao excelentíssimo senhor juiz de direito, aquele que proferiu sentença. Porque ele vai fazer o juízo de admissibilidade, vai dizer se está tempestivo, se as coisas estão recolhidas, se você é legítimo, se você não é legítimo, se você tem interesse recursal. Tendo, ele vai dizer, receba o recurso. Venham as razões. Então, senhores, a primeira peça é de interposição do recurso. O senhor tem encaminhamento por competência, o senhor tem que indicar o número do processo ao qual o senhor está dirigindo a peça, e o senhor vai assinar e datar e pedir para que o recurso seja recebido. Essa é a primeira peça no processo penal, na apelação. Ok? Recebida a apelação, senhores, vocês têm que apresentar uma segunda peça. Segunda peça é essa que não vai ser dirigida ao juiz togado, ao juiz monocrático, ao juiz singular, aquele que proferiu sentença, não, senhores. Essa segunda peça, que são as razões recursais, vão ser dirigidas para quem vai apreciar suas razões recursais. Quem vai apreciar razões recursais, senhores, é a segunda instância. Para quem não entende, excelentíssimo doutor, desembargador da Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado, blá, blá, blá. Professora, cada tribunal tem uma escalação, cada tribunal tem uma repartição de competência própria. E aí os senhores têm que saber quem está, aonde os senhores estão militando. Hoje, no Rio de Janeiro, não são mais câmaras criminais e câmaras cíveis. São câmaras de direito público e direito privado. As câmaras de direito criminal ainda se nomeiam criminal. Elas vão se tornar públicas em junho, desculpa. Então, senhores, as câmaras criminais ainda são criminais. Então, ignora. A partir de junho, nós vamos virar direito público. Hoje, temos câmaras de direito penal, direito criminal, direito privado e direito público. Tudo bem? E aí você vai dirigir as razões recursais daquelas pessoas que vão analisar as suas razões. Quem vai analisar as suas razões não é o juiz, é o desembargador. Para quem não sabe, desembargador é a progressão funcional da carreira de magistrado. Juiz, desembargador, ministro. Tudo bem? E aí, senhores, estou mostrando para você a peça seguinte, onde o senhor dirige as razões recursais. Tem que dizer o número, tem que dizer a origem, quem é que está recorrendo, quem é o recorrido. Sim, senhores, tecnicamente é isso. E os senhores vão apresentar as razões desse recurso. Tá? E aí, o que eu preciso lembrar aos senhores? Cuidado com os pedidos. Porque, senhores, se for júri, os senhores não podem pedir absolvição e nem condenação. Os senhores têm que pedir nulidade da sentença para que seja realizado, então, um novo recurso, um novo julgamento. Se for um rito ordinário sumário, sumaríssimo, ordinário, sumário, sumaríssimo, sumaríssimo, vulgo recrim, os senhores têm que pedir a reforma da sentença. Ok? A reforma da sentença para que seja julgado nos termos que o senhor quer nesse recurso. No júri,
vou ter que pedir a reforma da sentença para que ela seja anulada. Então, determinada a realização de um novo plenário dos juros. Olha a diferença sutil, mas que é gravíssima a não ser observada. Tá bom? Tudo bem, senhores? Senhores, seria um prazer enorme dar continuidade à aula, dar continuidade a essa manifestação para que vocês pudessem, então... E aí, professor, o que acontece a partir daí? O que acontece a partir daí, senhores, é que eu não posso tratar com vocês de julgamento colegiado. Seria um prazer, se não fosse passar da hora, a gente tratar do que a gente chama de julgamento colegiado. Explicar para vocês como é que as instâncias superiores, a segunda instância e as instâncias superiores, promovem o julgamento desse recurso de apelação em que vocês estariam hoje aprendendo a fazer. Ok? Tudo bem? Senhores, espero que tenha sido, apesar da falha do áudio, né, Tamiris? Desculpa, Ariel, desculpa a falha do áudio, realmente, como vocês não me interpelaram antes, eu não imaginei. Então, eu espero que tenha sido, de alguma forma, esclarecedor, inicialmente esclarecedor, essa questão para vocês, tá bom? Lembrar os senhores que, galerinha do NPJ, pessoal do ACC, tem que estar inscrito. Vai lá no C, se inscreve agora. Enquanto eu estiver falando, dá para se inscrever. NPJ, quer que valha para o NPJ e para a ACC, tem que ir lá no C se inscrever. Senão, não vai ter conversão de horário em favor de vocês. Além do mais, galera do NPJ, resenha, crítica, resenha sobre o que a gente falou hoje aqui, vai ser apresentado ao final do NPJ junto com as audiências, tá? Não adianta levar para Vinícius, não adianta trazer para mim para dar ok, estipular a carga horária. É só no final. Ok, senhores? Espero que tenha sido proveitoso para os senhores. E até de 8 hoje, 8, 15, 22. Dia 22 de maio, segunda-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo horáriozinho, de 10h30, a gente vai tratar sobre recurso em sentido estrito. Tá? Um olhar prático, um olhar que vocês possam fazer para poder sair da faculdade, um pouquinho de orientação para que a gente não se perca. O começo é difícil, senhores, mas é brilhante. O caminho de vocês é brilhante, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo grande, um bom dia, uma ótima semana para vocês. E fiquem com Deus para quem acredita, tá? Beijo, obrigada por tudo, gente. Beijão.